Gente, vou começar essa live com uma análise de um cientista político que eu já critiquei no passado, mas ele tem feito análises muito sensatas a respeito do cenário político, que é o Rudá Hit. O Rudá fez uma análise muito interessante a respeito do primeiro turno e o que a gente ganhou e o que a gente perdeu nesse país que nós temos. Eu vou ler aqui uma thread que ele postou no Twitter para vocês poderem acompanhar. É muito importante, além das notícias brutas, a gente trazer algumas análises qualificadas aqui para o nosso debate, até para a gente ter uma noção maior do que a gente pode encarar nesse segundo turno. Ontem o caso da maçonaria bombou muito nas redes, porque as pessoas estavam usando o ódio que os evangélicos, a aversão que os evangélicos têm com a maçonaria e com figuras maçônicas, que os mais pobres têm também com a maçonaria, que é uma sociedade fechada, que é uma sociedade elitizada, que é muito adorada pelos militares, mostrando as cerimônias que o Bolsonaro participou da maçonaria, ele do lado de um bafomé, ele do lado de símbolos muito controversos para o cristianismo mais extremado do público evangélico, e muita gente de esquerda acha que ele perdeu votos ontem, mas é muito interessante ver essa análise aqui que o Rudá traz para a gente. Bom dia, ele escreveu ontem. Vou socializar aqui a minha análise sobre o resultado das eleições. Primeiro turno de 2022, um país dividido. Vamos lá. E essa live é para justamente a gente falar um pouco a respeito disso. A gente vai falar do tamanho da força política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo. Bom dia, Henrique Vanzelli. Vão compartilhando essa live, que é muito importante para aquele seu amigo mais desinformado, para aquelas pessoas que precisam ter uma informação que procura ser isenta, que procura ser distante dos fatos acontecidos. Nós somos pessoas que relatamos os acontecimentos. Aqui na Folha Democrata vocês verão também jornalismo investigativo. Ontem tivemos uma entrevista muito importante com o deputado Alexandre Frota, que foi massacrado nas urnas, teve só 24 mil votos, mas ele levantou a cabeça, já está trabalhando por 2024, está tendo uma postura muito interessante e se desfiliou ontem do PSDB, partido que antigamente era de centro-direita e que ontem teve episódio lamentável do Rodrigo Garcia manifestando seu apoio ao Tarcísio, candidato bolsonarista aqui de São Paulo. Vamos começar então por esse tweet aqui do Udá. Lula venceu as eleições. Isso que é importante sempre falar, gente. Lula venceu as eleições. Por mais que às vezes você tenha o clima de derrota, Lula venceu as eleições e não foi por pouco voto. Nos mapas abaixo, podemos perceber que a votação do candidato do PT aumentou no Sudeste e no Norte do país, se compararmos 2018 com 2022. Vocês podem ver o mapa ali. O mapa é o dos números consolidados, mostrando a maioria. A maioria do Sudeste em 2018 era Bolsonaro. Migrou para o Lula e muitas regiões que era a maioria Bolsonaro, a gente teve uma alteração aí do cenário. Eu esqueci só de fazer uma coisa, gente, que é muito importante aqui para o nosso canal. Estou compartilhando essa live nas minhas redes sociais para a gente poder aumentar aqui esse público, mas a gente vai falar do eleitor, a gente vai falar de muitas coisas importantes. A gente ter justamente todo mundo nos acompanhando aqui, e é realmente importante aqui a análise que eu estou trazendo para vocês em cima das próprias notícias, para a gente entender também o tamanho do buraco que o Bolsonaro se meteu. Não é só a esquerda que se espantou com o resultado das eleições. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. Espera só um pouquinho, só fazer mais uma coisa aqui que é muito importante para a gente poder acompanhar. Vamos então voltar para a análise do Rudá. O PT recuperou vários redutos que havia perdido para Bolsonaro em 2018. Lula venceu em 3.378 municípios, aumentando 764 em relação a 2018. E Bolsonaro venceu em 2.192, perdendo 660 em relação a 2018. Ou seja, cerca de 600 municípios a gente teve aí uma derrota da extrema-direita em relação ao Lula. Significa que esses municípios votaram
em candidatos não bolsonaristas? Não, não significa. Tivemos um fenômeno em Minas Gerais, que foi o Zema escondendo o Jair Bolsonaro e alguns apoiadores dele pregando voto Lula-Zema, que é uma coisa meio Lula-Écio, que já rolou em Minas. Pessoas que votam, isso aconteceu em São Paulo também, tá, gente? Pessoas que votam em candidatos de direita e extrema-direita e num líder de centro-esquerda no plano nacional, porque elas são altamente despolitizadas, porque elas votam só no campeão das pesquisas. É esse tipo de raciocínio que ocorre dentro das eleições. Lula venceu em todas essas cidades. Lula obteve um recorde de votos no primeiro turno presidencial. Em termos proporcionais, foi de 17% em 1989 para 48% neste ano. Lula é a principal liderança política do país. Olha a quantidade de votos que ele teve em primeiro turno nas eleições. Em 89, ele teve 11 milhões de votos, o que é excelente para um cara que é estreante na política. Em 94, que foi uma eleição que o Fernando Henrique ganhou em primeiro turno, ele teve 17 milhões de votos. Já em 98, que ele também perdeu em primeiro turno para o Fernando Henrique, foram 21 milhões de votos. Em 2002, que ele ganhou do José Serra, 39 milhões. Em 2006, que ele venceu o Alckmin, foram 46 milhões e foram mais votos no segundo turno. O Alckmin perdeu votos nessa transição dos turnos. O que eu acho, gente, aqui é um chute, não sou cientista político, mas dá para ver pela proporção da votação. Pode ser que isso aconteça com o Bolsonaro. Também cabe a nós fazer um trabalho de virar os votos e de solidificar na votação que a gente teve nesse primeiro turno. E agora, em 2022, o Lula teve 57 milhões de votos. É claro, temos que levar em conta que a população do Brasil cresceu nesse período, não diminuiu, mas tivemos uma pandemia do novo coronavírus. Existem mais brasileiros, mas morreram 700 mil no meio desse caminho. Contudo, a extrema-direita se firmou como a segunda força política nacional, não o partido do Bolsonaro, que flutua ao seu próprio interesse. O Rudá está falando que o PL, muitas vezes, ele flerta com outras forças políticas, que é o Centrão. Mas o bolsonarismo, as forças que se articulam a partir de uma agenda extremada de direita, essa força está localizada no centro-sul. Mesmo assim, o PT teve uma votação muito expressiva, 3 governadores, 2 governadores teve o MDB, o PP e o União, um governador conquistou o Novo, que é o Zema, PSB, PSD, PL, Republicanos e Solidariedade. O PT teve muito governador. O que ocorre é uma decadência importante no Sul e o reforço de uma cultura de extrema-direita histórica no sul do país, em especial envolvendo o Paraná, que um dia foi parte de São Paulo, e Santa Catarina. A decadência econômica do Sudeste abalou o PT na região. Aí o Rudá fala aqui, o que aconteceu? Votação expressiva do Bolsonaro e do bolsonarismo se deu no Brasil profundo do Centro-Sul, mas não ocorreu no Nordeste. O Centro-Sul vive um processo de decadência econômica com a desindustrialização. A sociedade civil organizada, organizações populares, movimentos sociais, ONGs, redes, perderam sua pujança formuladora, mobilizadora neste século. Com isso, os partidos de esquerda perderam seus canais de comunicação com a base social. A luta por direitos também arrefeceu no Brasil. A luta agora é pelo sucesso individual e proteção das comunidades fechadas, às quais a maioria pertence. Em Minas Gerais, onde o PT governou o estado várias vezes a capital, a decadência é significativa. Nas eleições municipais de BH, a bancada do PT caiu de 7 para 2 vereadores. Nesta eleição, não conseguiu apresentar candidatos ao governo do estado, ao governo estadual e ao Senado. É o caso lá do Calil, que perdeu em primeiro turno. No Rio de Janeiro, a candidatura Freixo fez um nítido movimento à direita, mas o PT revelou-se mais uma vez fragilidades. Veja aqui a leitura sobre o perfil do eleitor, mas não há resposta adequada para falar com este eleitor. As forças de centro-esquerda procuram se situar à direita, e mesmo com esse aceno à direita, o Freixo também perdeu em primeiro turno. No Espírito Santo, o governador do PSB resistiu o quanto pôde para seu partido não ingressar na federação partidária montada pelo PT e tinha em seu secretariado lideranças vinculadas ao Sérgio Moro, que ganhou a eleição para o Senado.
Em São Paulo, Haddad e Márcio França venceram a eleição na capital, mas levaram uma surra no interior paulista. A cultura interiorana do estado é country, ostentação, crença no sucesso individual, valores ultraconservadores ou reacionários. Enfim, o lulismo não perdeu as eleições, mas não consegue se achar no centro-sul do país, onde o bolsonarismo cresce. Não consegue dialogar com essa cultura da ostentação, do self-made man e da vergonha de ser pobre. A polarização lulismo e bolsonarismo vem esmagando com todas as forças próximas ou satélites a eles. PSDB e PDT encolheram, PSTU, PCB e outras forças de esquerda são inexpressivas. O problema é que o bolsonarismo se enraizou e tem substituto do Jair. Já o lulismo, que é o temor do Rudá. Uma palavra sobre as pesquisas. Há 3 problemas aqui que podem ajudar a compreender o que ocorreu. Os institutos erraram na dimensão real, opinião aí do Rudá, e movimentação do voto de direita. Por quais motivos? Um motivo é a base de dados para estratificar a amostra. Explico. Uma pesquisa quantitativa se organiza por amostras e tem relação com a distribuição dos brasileiros em função do sexo. Se há mais mulheres, elas fazem a maior parte da amostra, renda, região e instrução. Dentro do o Datafolha adotou como base de estratificação a PNAD de 2018. Outros institutos adotaram a PNAD de 2021. Foi uma aposta. Muitos diziam que a PNAD de 2021 estaria contaminada pela pandemia, desestruturação do mercado de trabalho e renda e interferência dos militares. Pode ter ocorrido um problema por aí. 2018 está muito distante de 2022 e o eleitor enfrentou a pandemia, pode ter um recall dela em 2022. Ou seja, não mudou de opinião de lá para cá. Enfim, todo pesquisador tem suas hipóteses e o resultado nunca é verdade por inteiro. Outra discussão de fundo são as variáveis da estratificação da amostra. Será que conseguimos capturar o posicionamento do eleitor de direita nas variáveis clássicas? Renda, sexo, instrução e região? Será que não seria importante incluir variáveis de alinhamento cultural? O fato é, para Lula vencer no primeiro turno, precisaríamos ter reduzido o número de abstenções. Contudo, ficou o índice histórico das eleições presidenciais, 20%. Houve migração de eleitores do Ciro para Bolsonaro e uma parcela dos que declararam voto branco ou nulo. Essa movimentação do eleitor que migrou para a direita se deu na passagem de sábado para domingo. É algo que ocorreu em diversas eleições recentes, talvez não no volume que aconteceu neste ano, o que isso nos diz que não basta uma pesquisa quantitativa. Se não temos uma pesquisa qualitativa, não sabemos as motivações do eleitor. Perguntar quem gosta de azul não indica o motivo por quais alguns gostarem da cor em função do uniforme do seu time de futebol ou da paz que a cor lhe proporciona. Conclusão, ainda não conseguimos entender bem o Brasil do século XXI. Ele é muito diferente do Brasil do final do século XX, quando a maioria dos partidos de esquerda e centro-esquerda se forjaram. A cultura coletiva foi substituída pelo individualismo e pelo empreendedorismo. Para esse segundo turno, Bolsonaro está eleitoralmente atrás, Lula tem uma vantagem de 5 pontos percentuais e ficou por menos de 2 pontos de vencer no primeiro turno. O problema da centro-esquerda é mais político do que eleitoral. Esse final aqui da análise do Rudá é bem mais otimista e é o motivo do título que eu dei para a live de hoje, gente. O Lula tem uma força política e, portanto, também eleitoral muito grande, muito relevante para essas eleições. Por isso eu optei por trazer essa análise aqui para vocês entenderem. Sandra está falando aqui que ele teve 57 milhões de votos. Ele teve 57 milhões de votos no primeiro turno, Sandra. Não foi 47, tá? Estava até nos dados que eu mostrei agora há pouco da própria análise do Rudá. Ele teve 57 milhões de votos. Estou até vendo aqui o número de novo, ó. Vou deixar na tela de novo para vocês verem. Mas foi 57 milhões de votos. Então é muito importante ter isso. O que está me preocupando de verdade, gente, é o Tarcísio aqui em São Paulo com o Fernando Haddad. Então é essa a preocupação que a gente tem.